Glória a Deus. Convido você a sentar, em nome de Jesus. Eu queria que você já abrisse a palavra de Deus. Depois a gente dá os avisos. A gente teve problema ali de colocar os avisos. Depois a gente vai orar também. Queria muito que você já abrisse a palavra de Deus, para que a gente pudesse entender com clareza aquilo que o Senhor tem colocado no coração para essa noite. Amém? Queria que você abrisse em Efésios capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 10, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A gente tem tido nos últimos dias no Pão Diário. Pão Diário é uma palavra que nós enviamos para todos aqueles do qual a gente tem no grupo da igreja. Se você não está, dá seu nome, seu número para o Gilmar, eu incluo você. E eu tenho mandado para alguns irmãos que estão na minha agenda também. A gente grava todos os dias, às 11h30 da manhã, passando ao vivo para o pessoal da casa e para quem recebe a mensagem no celular. Mas depois, se você não pode assistir 11h30, pode assistir outro horário, não tem problema. Mas a gente tem dado 30 minutinhos da Palavra de Deus diário. E nós temos sido muito incomodados nessa semana. E através desse incômodo do Espírito Santo, nós acabamos criando uma série. Já faz 4 aulas que nós temos tido no Pão Diário, falando sobre guerra espiritual. E eu queria muito falar sobre esse assunto aqui na igreja, porque ao longo da semana eu fui muito incomodado pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar falando com a igreja de um assunto que é muito importante para a nossa vida. Não dá para a gente caminhar mais, dar um passo para frente, sem a gente entender aquilo que significa as nossas vidas, o que nós estamos fazendo aqui, quem é o nosso inimigo e que contra-ataques o inimigo tem contra nós, que artimanhas que o inimigo tem contra a nossa vida e o que nós temos de ferramenta para que nós possamos combater esse inimigo. Nós, infelizmente, nós somos seres que é formado por um corpo, a gente tem um físico, um intelecto, que é a nossa alma, e tem o nosso espírito. E apesar de a gente entender isso e de ser ministrado tantas vezes na sua vida com relação a esse assunto, nós acabamos muitas vezes vivendo como se não existisse o nosso espírito. Nós vivemos como se nós tivéssemos um físico e a gente cuida muito bem dele. Às vezes a gente não cuida como devia na área da saúde, mas a gente sempre tenta colocar uma roupa nova, a gente sempre tenta estar bem vestido, arrumar o cabelo, a gente está bem apresentável. Então a gente tem uma preocupação com o nosso exterior. A gente tem uma preocupação com o nosso intelecto. Às vezes a gente sai para passear, para a gente fazer alguma coisa diferente, para a gente cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos. A gente tem uma preocupação também com o nosso intelecto. Agora nós esquecemos de cuidar do mais importante, que é o nosso espírito. Apesar de nós termos consciência disso, e que isso não é novo para ninguém, mesmo assim, nós vivemos como se o Espírito não existisse em nós, como se nós não fôssemos um ser também espiritual. E aqui essa palavra de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, alertando a igreja de hoje, falando sobre a necessidade da gente estar preparado para uma batalha, do qual nós estamos vivendo todos os dias. Essa batalha não começou hoje, meu irmão, nem começou há 1 ano atrás, ou 10 anos atrás, ou 2000 anos atrás. Essa batalha começou desde quando o homem existiu, desde a criação do homem nós estamos vivendo essa batalha. Eva já passou por uma luta, Adão já passou por uma luta e por uma batalha espiritual, do qual eles foram fracassados. Desde a época de Adão nós estamos vivendo todos os dias essa batalha espiritual, só que um dia ela vai terminar. Termina para alguns, porque nós não vivemos eternamente aqui nessa vida. Mas um dia o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar e essa batalha vai terminar e nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus. Amém? Irmão, em nome de Jesus, a gente precisa entender que essa batalha é diária na nossa vida. Todos os dias na nossa vida nós temos batalhas espirituais sendo travadas. Às vezes tem coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais e nem tem entendimento daquilo que está acontecendo no mundo espiritual para com a nossa vida. Mas todo dia tem uma armadilha de Satanás tentando derrubar você, tentando deixar você para baixo, tentando dizer para você que você é um fracassado, influenciando a sua vida negativamente para tirar você da presença de Deus. A gente tem um inimigo, e esse inimigo ele não desiste, ele fica todo instante
tentando de alguma forma nos derrubar e levar cada um de nós à derrota. Mas a palavra de Deus diz que ele já é derrotado, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, entender com sabedoria, com intelecto. Nós precisamos trazer aquilo que é racional, trazer por espiritual, para que nós possamos entender o que é essa batalha e como nós devemos estar para poder vencer ela. Ser negligente nessa batalha, nessa guerra do qual nós estamos vivendo, vai levar você para o fracasso. Aqueles que são vencedores é aqueles que cuidam da sua área espiritual e tenham discernimento no espírito de saber de tudo aquilo que ele precisa para poder vencer a batalha. Então significa que talvez no meio de nós, e aonde essa mensagem for chegar, com certeza tem pessoas que talvez estão se achando vencedores, talvez estão se achando preparados, mas talvez elas possam estar caminhando por um caminho de derrota, porque vai existir derrotados. E eu queria como igreja, como igreja, eu sendo pastor da igreja, eu queria convocar vocês para essa guerra, irmão. Em nome de Jesus. Essa palavra fala muito comigo, a gente vai ler, depois a gente vai explanar sobre ela, mas eu queria que você já desde o início tivesse com o seu coração aberto, em nome de Jesus, para ouvir essa mensagem. Nós cantamos a última música, nós dizendo que nós estamos nos rendendo ao Senhor. A palavra diz que nós temos que nos render a Ele, nós deixarmos o nosso eu e viver aquilo que Ele tem para nós. Mas para o nosso inimigo nós não temos que nos render, nós temos que resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então em nome de Jesus a gente precisa aprender o que nós precisamos fazer para que nós possamos resistir a Ele. Diante de tanta estratégia, de tantas lutas que nós passamos diariamente influenciadas por diabo tentando nos derrubar. Nós viemos aqui para a igreja hoje, chegamos aqui às 6 horas. A gente não conseguiu entrar na igreja, a gente entrou aqui só às 6h30 por conta de um problema no cadeado. Olha só, chegamos, fiquei a tarde, parte da tarde, preparando o vídeo dos avisos aqui. Para colocar aqui, os meninos, os adolescentes nos ajudaram para montar os avisos. Para que no começo do culto a gente já coloque os avisos e fica mais fácil, para a gente não perder tempo aqui falando sempre a mesma coisa. Então os meninos nos auxiliou. Estava tudo certinho, trouxe o arquivo aqui, nós colocamos, não conseguimos transmitir. Então a gente vê, às vezes a gente pode falar que é o computador, a gente pode falar que aconteceu isso, aconteceu aquilo, que impediu de nós estarmos aqui no horário certo. A gente pode colocar desculpa em um monte de coisas, mas a gente não pode deixar de entender que existe a influência do diabo. Eu estou com um peso espiritual desde o dia que eu comecei essa palavra e, na verdade, desde o dia que nós marcamos o encontro com Deus. Porque eu sei e o diabo sabe que no dia do encontro com Deus, muitas vidas vão se render e vão ser vencedoras em Cristo Jesus. E ele tenta, irmão, de toda forma, tentar nos segurar. Ele tenta, de todas as maneiras, nos frear. Você pode estar achando assim, hoje o pastor está nervoso. E eu estou nervoso. Mas não é com você, irmão, é com o nosso inimigo. Se o diabo se materializasse aqui na nossa frente agora, eu ia arrebentar ele no meio. Porque eu tenho ódio dele. Verdade, eu odeio ele. Porque eu sei que ele fica influenciando pessoas, porque ele fica influenciando a minha vida, ele tenta de todas as maneiras tentar nos destruir. Nós que somos pessoas importantes para Deus, nós somos o Filho do Deus Altíssimo. Você não é qualquer pessoa, você é importante para o Senhor. E o que o diabo faz? Porque você é importante para Ele. Porque você é o mais importante para Ele, Ele tenta de todas as maneiras atingir Deus através da sua vida. O diabo faz isso, irmão. Porque você pode estar questionando aí, por que o diabo odeia tanto a gente, pastor? Sabe por que ele odeia? Talvez você tenha essa questão, você não consegue descobrir resposta. Falando, não fiz nada para ele. Por que ele fica assim? Porque ele sempre se levanta, porque sempre tenta travar a minha vida, porque sempre tenta colocar infelicidade, depressão. Porque ele tenta agir na vida das pessoas para tentar me atingir. Porque todas as vezes que eu estou conseguindo romper, que eu estou conseguindo se levantar, vem algo para tentar me destruir. Por que ele não desiste de mim? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus te ama tanto. E ele não consegue atingir Deus, mas ele vai tentar usar a sua vida para entristecer o coração do Pai. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje no quartel-general. Amém? Nós estamos no QG do Senhor aqui. E é quando a gente está no QG, eu estava ali cantando as músicas e eu estava pensando nisso. Eu falei, nós estamos no QG.
Nós estamos no quartel-general de Cristo. E no quartel-general de Cristo, Deus me revelou lá atrás que tem duas coisas que acontecem. A primeira coisa é ajudar os feridos a não morrerem. Aqueles que foram para batalhas e voltaram feridos. E aqueles que estão prontos para a batalha e estão se capacitando para ir para a guerra. São os dois grupos de pessoas que nós encontramos no quartel-general. Pessoas sendo instruídas para a guerra e pessoas que estão retornando da guerra machucadas. E se nós estamos aqui hoje é porque Deus colocou isso no meu coração, porque talvez nós temos pessoas aqui que estão talvez se preparando para uma guerra que talvez vai começar quando você passar por aquela porta. Ou talvez você já está vivendo na guerra. Ou talvez tem gente aqui que já foi para a guerra, mas está machucada. E talvez está agonizando. Mas você veio para o lugar certo. Você veio para o quartel-general de Cristo. E aqui você vai se recuperar em nome do Senhor Jesus. E nessa noite vai ser noite de milagre. Vai ser noite de mudança. Vai ser noite de transformação. Vai ser noite para que você saia daqui preparado, equipado para poder vencer a guerra. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, abre comigo. Efésios capítulo 6, verso 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e tendo vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Amém? Até aqui. Esse texto ele fala com clareza aquilo que acontece no mundo espiritual. E talvez, porque a gente é tão racional, a gente deixa de perceber o que acontece. A Bíblia aqui está dizendo claramente que o lugar da nossa batalha não é com pessoas. Tem gente arrebentando com pessoas. Tem gente colocando a culpa da desgraça da vida por circunstância de pessoas que talvez não fizeram aquilo que você queria que fizesse. Ou talvez porque a pessoa fez alguma coisa contra você e você está machucada. E você coloca toda a culpa da desgraça da sua vida na vida dessas pessoas que, por algum motivo, feriram o seu coração. E a Bíblia vem dizer aqui, de forma clara, que a nossa luta não é contra pessoas que têm sangue nas veias. Não é contra essas vidas do qual nós nos relacionamos. A Bíblia vem dizer claramente que a nossa batalha se dá num campo muito maior do que no campo em que nós vivemos aqui da racionalidade. A Bíblia vem dizer que a nossa batalha acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual, as pessoas são influenciadas no mundo natural para que elas possam, de alguma maneira, arrebentar com você, destruir você. Então você não tem que odiar as pessoas que estão do seu lado, que talvez fizeram algo que você está com o coração rancoroso. Você não tem que ficar olhando para essa pessoa achando que ela é o problema da sua vida. Não, ela foi usada, talvez, ela foi usada pelo espírito do mal para tentar de alguma forma atingir você, porque ele não conseguia te atingir diretamente. Você pode ter certeza, o diabo tenta de todas as maneiras, todas as formas, atingir nós diretamente. Ele tenta com você, aonde você tem um ponto de fraqueza. Só que, dependendo da situação e do momento em que você está vivendo, ele não pode contra você. Porque a palavra de Deus diz clara, a palavra de Deus é verdade. Ela diz, aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Então o diabo, você vivendo uma vida em Deus, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e vive uma vida que mostra essa decisão, e vive uma vida que mostra essa decisão, vivendo uma vida que agrada o coração de Deus, você estar blindado dessa armadura que o apóstolo Paulo disse, e o diabo não consegue tocar em você. E se ele não consegue tocar em você, não significa que ele desistiu de você. Ele não consegue tocar, ele não consegue agir diretamente em você, porque você está blindado com o Espírito Santo, com a armadura de Deus.
E ele não consegue tocar em você, mas ele vai fazer de tudo para usar pessoas. Porque muitas vezes, porque a gente não vive uma vida espiritual, talvez a gente até vive, mas quando a gente está num culto, quando a gente está ouvindo uma palavra, quando a gente está no contato com a palavra de Deus, quando a gente está numa reunião da igreja, do qual tudo que nós fizemos até agora, nós começamos o culto, é espiritual. Nós não cantamos aqui para nenhum homem, a gente cantou aqui para o Senhor. A gente não cantou para agradar o coração do Ministério do Louvor, o Ministério do Louvor não cantou para alegrar o seu coração. Tudo o que aconteceu até agora foi aquilo que nós preparamos para surpreender o coração do Pai, que é espiritual. Então a gente vive o espiritual muitas vezes quando a gente está numa reunião como essa. Mas quando a gente pisa lá fora, o diabo de alguma maneira ele atinge a nossa mente. A palavra de Deus diz que ele usa dardos inflamados. Então ele não consegue atingir você, mas ele usa dardos pegando fogo, com tudo aquilo que você pode te atrapalhar da tua vida, lança até você para que você possa de alguma maneira vacilar. E aí a gente está lá fora, a gente não enxerga assim. A gente não entende que o mundo espiritual está de alguma forma influenciando as nossas vidas. E a gente passa a viver um mundo só natural. E aí a gente fica presa fácil para o diabo agir. Mas em nome de Jesus, que você possa sair daqui entendendo a necessidade de nós vivermos uma vida espiritual, não somente quando nós estamos na igreja, mas aonde nós colocarmos o planta dos nossos pés. A gente precisa entender, aonde a gente for, aonde a gente pisar, a gente tem que saber, tenho que estar blindado, eu tenho que ter a armadura, eu tenho que ter o Espírito Santo comigo, porque o diabo daí não vai poder tocar em mim, apesar dele tentar usar pessoas, mas eu tenho consciência que o meu ódio, que é gerado no meu coração, ódio não, a ira, porque a Bíblia diz que você pode irar, você não pode pecar na sua ira. O ódio, muitas vezes, ele se transforma, é uma transformação para o pecado da ira. Então, que você pode se irar diante de uma circunstância, mas você vai entender quem foi o mentor dessa situação. Não é aquele homem, não é aquela mulher, não é aquela pessoa que disse algo para você, que você ficou magoada, entristecida, e talvez você ficou com muita ira diante daquilo que ela falou, mas você vai começar a compreender que quem tentou destruir a sua vida não foi aquela pessoa, mas foi o diabo. Porque o que ele quer é arrebentar com você, ele quer destruir você. O nosso campo de batalha não é nesse mundo. A Bíblia diz bem clara nesse texto que o campo de batalha nossa é no mundo espiritual. E tem algo, irmão, que você precisa entender. A Bíblia diz aqui claramente, no primeiro versículo que nós lemos, a necessidade de uma coisa que é importante diante de tudo que o texto depois ele começa a falar. A gente interrompeu aqui o texto na leitura, quando ele vai falando da armadura que nós devemos vestir. Ele pegou a ilustração de uma armadura e ele fala de 6 partes e finaliza a 7ª com uma oração. Ele fala de 7 coisas importantes que nós devemos ter para que nós possamos estar com a armadura necessária para resistir ao diabo. Ele diz aqui que todo mundo tem o dia mau. Então vai chegar o dia mau, o dia ruim para cada um de nós, e a gente tem que estar blindado com essa armadura para que nós possamos vencer. O texto diz isso. Mas antes da gente entrar na armadura, eu quero dizer para você, eu não vou entrar na armadura hoje, a gente vai estar vendo isso ao longo do pão diário, daí se você vai poder acompanhar, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu queria dizer aquilo que é mais importante para você nessa noite, desse texto. Para mim, eu não tem outro. A palavra mais importante desse texto está no primeiro versículo. Em Efésios capítulo 6, verso 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está a chave, está o início de tudo. Ele diz aqui a necessidade da gente ser fortalecido no Senhor, não é nas coisas deste mundo. Não é fortalecido com coisas naturais. É fortalecidos e blindados com a força do Senhor. Sem a força do Senhor em nós, nós somos presa fácil para o diabo arrebentar cada um de nós. A necessidade que nós temos é sair daqui nessa noite, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, a gente sair daqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, com essa força. Se você não tem essa força, você vai ter nessa noite, em nome do Senhor Jesus.
Não tem como a gente continuar guerreando sem ter essa força. Vou dar um exemplo para você na Bíblia que é clara. Talvez é o exemplo mais claro da Bíblia com relação a esse assunto. Abre lá em Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, verso 13. Atos capítulo 19, verso 13. Para mim esse é o texto mais claro de uma pessoa sem discernimento espiritual, sem compreender como funciona o mundo espiritual, querer ir para uma guerra despreparada. Aqui revela e mostra aquilo que acontece com a gente quando a gente quer viver, quer batalhar, porque a vida é uma batalha, a vida é uma guerra, e você vai para essa guerra, mas despreparado, talvez com informação teórica, mas não vivendo na prática aquilo que realmente significa ser revestido do poder de Deus. E o texto diz assim, aqui é a história de alguns homens, era um momento da igreja, no início, lá no livro de Atos, no início da igreja, e que algumas pessoas começaram a ver como que o apóstolo Paulo falava e usava e tinha relacionamento com Deus para expulsar demônio de pessoas. Então aqui mostra com clareza no início da igreja quantas pessoas que apareciam endemoniadas e através de uma palavra, através de Jesus Cristo, na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo expulsava e os demônios botava para correr. Ele botava os demônios para correr. E algumas pessoas vendo isso, eles começaram também querer ter essa prática de exorcismo, de tirar o espírito ruim, o diabo, o demônio, da vida das pessoas, para que pudesse trazer libertação para elas. A intenção do coração dessas pessoas, que nós vamos ler o texto, eram boas. Mas o despreparo está no texto. E olha o que aconteceu com eles. Diz assim, Atos capítulo 19, verso 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, alguém que conhecia da palavra de Deus. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é. Sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Até aqui. Olha só. Eram filhos de um sumo sacerdote, de alguém que era responsável, que cuidava, era um líder espiritual da época no meio do povo judeu. Seus 7 filhos, vendo a maneira em que o apóstolo Paulo, ele falava com a autoridade de Jesus Cristo para aquelas pessoas que estavam com o espírito imundo, eles quiseram também fazer da mesma maneira que o apóstolo Paulo fazia. Só que uma diferença. Olha a maneira que eles expulsavam. Eles diziam assim, ó, espírito imundo, você sai aí em nome de Jesus, de quem Paulo prega. Daí na hora que ele falou isso, o diabo olhou para ele, o demônio olhou para ele e disse assim, ó, Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? E eles não responderam e levaram uma surra tão grande, ficaram desnudos, sem roupa, apanharam, ficaram nus e fugiram diante daqueles homens. Eles levaram uma maior surra da vida deles, de um endemoniado. Porque eles queriam falar, trazer libertação para aquelas pessoas, em nome do Senhor Jesus, mas apesar deles crerem no poder do nome de Jesus, eles não tinham relacionamento com Jesus. O relacionamento que eles tinham com Cristo, era um relacionamento que Paulo tinha com Cristo. Eles conheciam a Paulo, mas não conheciam Jesus, mas ouviam Paulo falar de Jesus. A força com que eles foram para exorcizar essas pessoas estava focada num homem chamado Paulo.
Daí o diabo botou todo mundo para correr, os demônios deram uma surra neles. Aqui está um exemplo claríssimo do despreparo que nós muitas vezes temos, como povo de Deus, para compreender aquilo que nós vivemos, a batalha em que nós estamos inseridos e a maneira em que nós devemos estar. Irmão, entenda, você não tem opção de você estar fora da guerra ou dentro da guerra. Não existe. Não tem possibilidade de você nessa noite dizer assim: pastor, eu quero desertar. Você pode desertar. Só que quando você está desertando, não significa, o que significa que você está virando as costas para o Senhor. E você está fazendo parte de um exército que não é o exército de Deus. E a Bíblia diz que se você não é de Cristo, você é do diabo. Então, se você nessa noite desertar dessa guerra, falar assim: ó, pastor, eu não quero isso, eu não quero mais falar disso, eu nem sei porque eu vim no culto hoje. Eu sei porque você veio, porque você precisa estar preparado para essa guerra, irmão. Mas talvez você está assim: eu não queria nem vir aqui, porque quando fala disso eu até fico arrepiado. Irmão, em nome de Jesus, maior aquele que está em nós, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A gente não precisa ter medo nenhum do diabo, mas a gente precisa estar preparado para essa batalha. Para estarmos preparados para essa batalha, a gente tem que estar revestido do poder de Deus, que está aqui no texto que nós lemos em Efésios. A gente precisa ser revestido dessa força. Esses homens conheciam Jesus de ouvir falar, através da vida do apóstolo Paulo, mas não tinham poder e autoridade para falar em nome de Jesus Cristo. Quando eles se viram numa situação que eles foram tentar exortar em nome daquilo que eles conheciam, levaram uma surra. E agora é você e eu. Se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas, desses homens que estão aqui, será que nós teríamos autoridade para que nós pudéssemos falar em nome de Jesus Cristo com poder vindo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos guerrear contra o inimigo? Será que nós conseguiríamos exortar o demônio da vida de pessoas, dessas pessoas, ou a gente ia também levar uma surra? Qual a situação que nós encontramos diante dessa guerra do qual nós estamos participando, que eu e você estamos participando? Em nome de Jesus, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. E eu quero falar pouco, e eu quero orar mais. Em nome de Jesus. Eu quero que nessa noite, eu sei que o Espírito Santo, ele tem liberdade, ele está agindo aqui na nossa vida nessa noite. E ele está presente neste lugar. Irmão, em nome de Jesus, a gente tem que parar de brincar de ser crente. A gente tem que entender que a responsabilidade que nós temos quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador é muito grande. Muito grande. Porque pelo menos está envolvido uma pessoa. E a palavra de Deus diz que uma pessoa, uma vida, é mais importante do que o mundo inteiro. Não tem riqueza no mundo que paga a importância de uma vida. E essa batalha que você está inserida, tem uma pessoa, pelo menos uma pessoa envolvida, que é você mesmo. Porque se você não compreender isso, se você sair daqui, for mais uma palavra que entrou no seu ouvido e saiu pelo outro, e você não conseguiu compreender aquilo que funciona e como funciona o mundo espiritual, e não se preparou para essa guerra, você pode ser um que talvez vai estar aqui de novo no quartel-general de Cristo, mas talvez se você não estará aqui na posição de receber uma palavra, uma exortação, um cuidado, um preparo para você ir para a guerra, talvez você vai estar vindo para cá como uma pessoa que está arrebentada, ferida, talvez pronto, prestes a ter o fim da sua própria vida. E eu não quero isso, irmão. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que nós todos aqui estejamos preparados para essa batalha, essa guerra, que a Bíblia nos garante, a palavra de Deus é a verdade, que nessa guerra nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu queria orar com você. Falei que ia ser curto e vai ser. Eu queria orar com você nessa noite. E eu queria convidar o Ministério do Louvor para vir para cá. Em nome de Jesus. A gente vai gastar um tempo, irmão, de excelência nessa noite para que nós possamos orar. Eu creio que você já compreendeu, já entendeu a importância de nós sermos revestidos do poder de Deus nessa noite. Amém? Amém. Quem entendeu isso? Não dá para a gente continuar se a gente não entender isso. Só que não é uma palavra saída da sua boca, é uma decisão.
Não é simplesmente você falar, eu aceitei Jesus. Eles estavam falando em nome de Jesus, esses 7 homens. Mesmo eles falando o nome de Jesus, eles levaram uma surra, não estavam preparados para a guerra, porque não tinham um relacionamento com Ele. Talvez um dia decidiram por Jesus Cristo, entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não caminharam com Jesus nesse caminho que aponta para nós o lugar aonde nós devemos estar. Não. Talvez você está assim nessa noite, mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos sair daqui transformados e revestidos do poder de Deus. Você não precisa ter medo, meu irmão. Em nome de Jesus, não tenha medo. Tem muita gente que tem medo do mundo espiritual. Não tenha. Porque o Deus que você acredita, Ele é imensamente maior do que qualquer demônio e o próprio Satanás. Ele é pequenininho diante do Deus que está em você. Você é imensamente maior em Cristo do que qualquer coisa que o mundo espiritual do mal tenta contra a sua vida. Você é imensamente maior. Tem batalhas na Bíblia, que estão narradas na Bíblia, que aconteceram no mundo natural, mas o início dela, a origem dela é espiritual. Por exemplo, Davi, quando foi derrubar aquele gigante, ele era um menino pequenininho, que não podia fazer nada. Mas existia uma diferença, ele estava revestido desse poder. Mesmo ele sendo pequeno e franzindo no mundo natural, ele era revestido de todo o poder de Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. E porque ele tinha relacionamento com Deus, e tinha um gigante na frente dele, que era inimigo de Deus, que não tinha nenhuma relação com Deus, apesar da estatura, apesar do tamanho dele, não era suficiente para derrubar, para poder vencer Davi. Menino franzino, um menino pequeno, novo, mas cheio do poder de Deus. E o final da história você sabe, aquele gigante veio ao chão. Davi correu, cortou o pescoço dele, levantou a cabeça como um troféu, porque o Senhor era com ele. As primeiras palavras de Davi, quando ele vai para a guerra, ele escuta aquele homem falando mal de Deus e falando mal do povo. Ele diz, quem é esse incircunciso? Quem ele acha que é para afrontar o Deus Altíssimo? Davi foi na autoridade do Senhor para poder vencer aquela batalha. A gente podia pegar vários personagens na Bíblia que não tinham condição de maneira nenhuma física de vencer qualquer batalha, mas porque eles eram revestidos com o poder de Deus, eles conseguiram vencer. Talvez nas batalhas que você está vivendo, e talvez porque você está perdendo essas batalhas, a guerra ainda não terminou, mas talvez teve batalhas que você já perdeu. É porque você talvez, o que falta na sua vida é ser revestidos de poder. É de você entender a necessidade que você precisa decidir por Jesus Cristo e andar no caminho onde Ele está presente. De ser revestido do Espírito Santo de Deus, que simboliza na palavra de Deus poder. Quando na Bíblia está dizendo poder, é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele é poder. E você precisa desse poder, meu irmão. Você precisa ser revestido desse poder nessa noite. Você precisa sair daqui entendendo e compreendendo. Para quê? Porque batalhas que você está atravessando, mas que ainda não se findaram, em nome de Jesus, você vai conseguir a vitória. E batalhas que virão, você vai conseguir vencer, porque você está revestido do poder de Deus. Porque o Senhor é com você, porque Ele está com você. Mas você precisa ser vestido. Se você vê a armadura do texto de capítulo 6 de Efésios, quando ele faz referência, ele diz todo momento a necessidade de a gente vestir. Seja você, o texto diz no capítulo 10 que nós lemos, seja revestido do poder de Deus. Você precisa vestir Ele. O Senhor colocou na tua frente tudo aquilo que você precisa para que você possa combater e vencer, para você ser vitorioso em Cristo Jesus. Mas para que você seja um vencedor, você precisa pegar aquilo e falar, eu pertenço a esse exército, eu quero ser revestido com esse poder, eu quero ser revestido de toda a armadura de Deus. Tem que ser uma decisão pessoal tua, meu irmão. Você tem que estar preparado para isso. E aí o Senhor deu essa palavra nessa noite, para que você saia daqui revestido do poder de Deus,
para que você saia daqui em nome do Senhor Jesus, com toda a armadura, tudo aquilo que você precisa para vencer. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus, para a gente orar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escute bem, a gente vai entrar num tempo de batalha espiritual aqui. Te preparo. Escute bem, irmão, em nome de Jesus. Não fique olhando para quem está do seu lado. Não converse, em nome de Jesus. Que você possa agora se concentrar na sua vida agora, em nome de Jesus, só em você. Esquece quem está do seu lado. Não saia. Sabe o que o diabo vai fazer? Vai apertar a tua bexiga para você ir no banheiro. E você vai deixar, meu irmão? Vai deixar? Talvez o diabo vai colocar uma sede tão grande em você que você vai sentir vontade de ir lá beber água. Daí na hora que você ia ser revestido do poder de Deus, você está lá no banheiro, você está lá bebendo água. Em nome de Jesus, não saia. Permaneça aqui. Permaneça aqui, em nome de Jesus. E eu queria que você pudesse agora olhar para você, para dentro de você. Faça uma pequena retrospectiva daquilo que tem sido os seus dias, de como tem sido os seus últimos dias. Se você tem vivido dias de paz, ou você tem vivido dias de luta, ou se você não tem vivido dia de paz, nem dia de luta, tem vivido ausência de luta, mas a paz você não tem. Se você está vivendo um tempo em que a paz foi tirada de você, e a luta está grande, ou talvez não tem luta, mas a paz não existe, você precisa nessa noite ser revestido do poder de Deus. A Néia disse aqui no início que é muito triste de quando ela vem para a igreja e ela está ali esperando algumas pessoas e ela começa a ver as pessoas tristes, cabisbaixas. Irmão, em nome de Jesus, todo semblante, toda tristeza que tem muitas vezes agido na sua vida, dizendo que você não vai dar certo, que você vai ser derrotado, todo dardo inflamado do diabo, querendo dizer que você já era, que você não vai dar certo, que você é um derrotado, em nome do Senhor Jesus, não vai permanecer na sua vida nessa noite. Vai sair, bater em retirada agora, na autoridade de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque você não é um fracassado. Talvez você não tenha tido discernimento daquilo que significa uma vida espiritual, mas você não é um fracassado. Se o Senhor te trouxe aqui no quartel-general dele, é porque Ele quer te capacitar, Ele quer te encher, Ele quer derramar tudo aquilo que você precisa. Ele quer que você saia daqui revestido do poder dEle. Ele quer que você saia daqui cheio do poder dEle, em nome do Senhor Jesus. Ele está aqui, em nome de Jesus. Ele está aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu queria que você fechasse seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. E eu queria que você olhasse, pensasse como tem sido seus dias. Se você está quase a ponto de desistir, talvez você nem tinha pensado que poderia ser a origem daquilo que você está vivendo aqui no presente, a origem ser espiritual. Talvez você não tinha nem discernimento até você entrar aqui e você começar nisso a ministração da palavra. Mas se você compreendeu isso, e você entendeu que você precisa mais do Senhor, você precisa se relacionar mais com Ele, você precisa mudar a sua maneira de viver, de olhar para as coisas, você buscar ser revestido do poder e revestido de toda a armadura. Se você é uma pessoa que está nessa condição, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem para cá. Se você tem se sentido fraco, se você está a ponto a desistir, talvez as lutas estão muito maiores do que você consegue entender que você vai vencer. Está muito maior que você. A luta é muito maior que você. E por ser muito maior que você, você está mal, você está triste, você está cabisbaixo, você está com um semblante de derrotado. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor quer mudar a tua história nessa noite. Sai do seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus.
Vem para cá. Em nome de Jesus, vem para cá. Tem uma atitude de fé. Vem para cá. Vem dizer para o Senhor aqui no altar: Senhor, eu preciso. Eu tenho que ser revestido desse poder. Eu não consigo mais viver dessa maneira. Eu preciso de Ti, Senhor. Sem o Senhor eu não consigo. Vem para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cantara shebarale, cantara labalabalas. Cantara shura de cantara shebarale, cantara labalabalas. Cantara shebarale, cantara labalabalas. Em nome de Jesus. Os obreiros, vem aqui para frente. Eu queria que você orasse por essas vidas agora, em nome de Jesus. Se existe algum espírito do mal que tem habitado, que tem tentado destruir, vai cair por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vai permanecer somente aquilo que é do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vai bater em retirada em nome de Jesus. Diabo, você perdeu. Diabo, você perdeu. Aqui só tem homens e mulheres que entenderam a importância de ser revestido de todo o poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai receber isso agora. Vai receber todo o poder. Em nome de Jesus. Clama a Ele. Clama a Ele. Clama a Ele. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em nome de Jesus, clama a Ele nessa noite. Clama, Ele está aqui. Ele vai fazer milagre na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Existe alguém mais, em nome de Jesus, que precisa ser fortalecido? Vem para frente, em nome de Jesus. Não fica parado, irmão. Se você sentiu no coração a necessidade que você tem de ter mais poder, de ser revestido com dons espirituais, de ser cheio do poder de Deus que está disponível para você nessa noite, o Senhor está aqui, Ele quer te encher, Ele quer te capacitar. Vem para frente, em nome de Jesus. Canta a chura de cantarache, cantarache para ler, cantará bale malas. Mais de ti, Espírito Santo de Deus, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor. Cantara chura de cantarache para ler, cantará bale malas. Mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti, ó Pai. Mais, Espírito Santo de Deus, mais de ti, Senhor. Cantara chura de cantarache para ler, cantará bale malas. Nós somos pequenos, Senhor, nós precisamos de ti. Ó Pai, nós não somos nada sem a tua presença. Nós não somos nada sem a presença do Senhor nas nossas vidas. Ó Pai, nós queremos entregar aqui nas tuas mãos o nosso fracasso, os nossos erros, os nossos pecados, nossa ausência de fé. Ó Pai, tudo aquilo de alguma maneira que nos atrapalhou e que tem nos atrapalhado, ó Deus, de nós nos tornarmos mais que vencedor em Cristo Jesus, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Nós estamos aqui no seu quartel-general, ó Pai. Nós necessitamos ser revestidos do Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Enche-nos, ó Pai. Enche, Espírito Santo de Deus. Enche. O Senhor tem liberdade de agir em nós. Enche-nos. Enche-nos. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, ó Pai. Mais de ti, Senhor. Cantara chura de cantara chega de cantara vale malas. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Vem procurar em todo o seu povo. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor.
Pai querido, nós queremos agora, Senhor, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor pela presença real e verdadeira do Senhor neste lugar. Ó Pai, em nome de Jesus, que a semente da Tua palavra possa ter ficado gravado no nosso coração, que nós possamos entender a todo tempo que nós precisamos ser revestidos do Senhor, que nós temos que buscar no Senhor o poder para que nós possamos vencer, que nós possamos entender que não é força do nosso braço, mas é a força do braço do Senhor que nós conseguimos a vitória. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando dons espirituais para a Tua igreja nessa noite, que o Senhor possa estar capacitando, ó Deus, cada um na sua área de fraqueza. Ó Pai, que em nome de Jesus, que nós possamos estar fugindo daquilo que muitas vezes nos leva para o pecado, que nós possamos resistir, Senhor, ao diabo, porque assim diz a Tua palavra, que quando nós resistimos, ele foge. Quando o Senhor está conosco, nós temos capacidade, a gente tem poder para que nós possamos resistir, e ele é derrotado. E nós queremos nessa noite glorificar, Senhor, queremos nessa noite Te exaltar, nós queremos proclamar, Senhor, a nossa vitória em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós queremos celebrar a nossa vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. Ele é o nosso general, Ele é o nosso general. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Você possa sair daqui em nome de Jesus, não como você entrou, talvez triste, cabisbaixo, que você possa sair daqui agora com todo o poder, irmão, pela fé, que você possa sair daqui com a sua vitória na mão, em nome do Senhor Jesus. Você que vive pela fé, você que foi revestido de todo o poder de Deus, comemora e celebra a tua vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Chega de tristeza, chega de derrota, chega, 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 chega. Ser mais que vencedor por aquele que nos amou, ser mais que vencedor por aquele que nos amou,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos ainda, irmão. Em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos agora tudo aquilo que foi ministrado, falado, e daquilo que o Senhor fez, que talvez os olhos naturais não presenciaram, mas eu sei que hoje tem festa no céu, porque pessoas entenderam a necessidade que nós temos de viver nesse mundo sendo revestido do teu poder. Oh Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o diabo tem agido na vida das pessoas, colocando confusão de mente, que tem de alguma maneira agido poderosamente na tentativa de derrubar os seus, que agora, Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, toda tristeza, toda depressão, tudo aquilo que tem sido plantado no coração dos teus filhos, na tentativa de neutralizar, na tentativa de parar os seus filhos, que caem por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos saber agora, ó Deus, ter a certeza no nosso coração que nós estamos com o Senhor e nós não largamos mais do Senhor. Nós estamos e pertencemos ao exército poderoso do Senhor, do qual, segundo a tua palavra, Senhor, nós cremos e vivemos isso. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cuida de nós agora, Pai, daqueles que não estão aqui, que talvez não foram ministrados com essa palavra. Eu sei, ó Pai, que as pessoas que deveriam ouvir estão aqui, mas que o Senhor possa estar nos usando como um exército poderoso, para que possamos ajudar aqueles soldados que talvez não estão aqui porque estão feridos. Que o Senhor possa estar usando as nossas vidas para poder buscar esses soldados, porque o nosso exército precisa crescer. Pai, em nome de Jesus, coloca no coração, dá estratégia, Senhor, para que nós possamos recuperar essas vidas que talvez estão quase morrendo espiritualmente. Que o Senhor possa estar dando força para cada um de nós, que nós possamos trazer eles para o quartel-general, e que aqui eles possam ter a cura que precisam, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Cuida, Senhor, dá para a gente essa responsabilidade, essa missão nessa noite, e nós como filhos, nós obedecemos, e que na próxima semana a gente possa ver pessoas que talvez há muito tempo não têm vindo aqui, mas porque o Senhor vai colocar no nosso coração, na nossa mente, nós vamos em busca delas, e elas vão poder estar aqui se recuperando, para poder pertencer de novo, estar pronto para as batalhas que virão. Obrigado, ó Pai, por essa noite tão especial. Cuida de nós sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. 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 Ainda em pé, para a gente terminar, eu só tinha um aviso que eu queria reforçar. Os outros todo mundo já sabe, a gente vai repetir domingo que vem, das coisas que vão acontecendo ao longo da semana. Mas tem um especial. Em nome de Jesus, faça a sua inscrição para o encontro com Deus. A gente já tem muita gente fazendo. Eu já recebi algumas pela internet, que dá para fazer pelo site do Sou Vivo, www.souvivo.com. Mas você pode fazer hoje, lá atrás. O Gilmar está lá atrás. Não fica olhando a circunstância, irmão, em nome de Jesus, porque nós estamos numa batalha, e se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você esteja preparado para essa batalha, para essa luta. E o encontro com Deus é 3 dias em que o exército de Deus se reúne para se capacitar, para se encher, para que nós possamos vencer as batalhas da nossa vida. Então o diabo não quer que você vai aparecer dificuldade, vai aparecer circunstâncias, mas vença, em nome de Jesus. Eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo assim, que não tem nada que vai poder segurar ela, para ela poder fazer o encontro. Que você possa ser assim também, irmão, em nome de Jesus. O Senhor quer que você faça. Se você ainda não fez, faça a sua inscrição lá atrás. O Gilmar está lá no som. Faça a sua inscrição, amém? Glória a Deus. Coloque sua mão no alto de receber. Quero te abençoar. A gente vai orar aqui por alguns pedidos.
Pai, em nome de Jesus, quero colocar nas tuas mãos agora esse povo. E também, ó Pai, alguns pedidos que chegaram até nós. A vida do Davi, que ainda encontra-se no hospital. Pai, do Marcinho, que precisa se recuperar do pé. Duas irmãs, que agora não vou conseguir ver o nome delas, mas moram em Fênix, do qual o Marcão mandou para mim, pedindo para que estivéssemos orando por conta de uma enfermidade do câncer. O Senhor sabe quem é. Cuida dela agora, onde ela estiver, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, o pai do Rodolfo, que há muito tempo, há algum tempo, está passando dificuldade financeira, que não tem conseguido arrumar outra oportunidade. Abre as portas para que ele possa suprir a necessidade da sua família. E recolhe agora, Senhor, as orações, os pedidos de milagre, ó Deus, de pessoas que estão aqui, que como eu, precisa de tantas coisas. E agora tudo, a nossa vida, os nossos pedidos, nós entregamos nas tuas mãos. Dá uma semana de vitória para cada um de nós, e que possamos estar firmes, para que nós possamos ser cheios todos os dias do Senhor, através da tua palavra, e nas reuniões aqui, do qual nós, como família, como exército, nós nos reunimos para dizer que o Senhor é nosso general, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Glória a